Meu povo, ranking indo ou não as premiações, eles sempre roubam a cena. A questão é, por que isso acontece? Fica até o final do vídeo que eu vou falar para vocês o porquê de, nas premiações, o nosso casal sempre ser o centro das atenções. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós falaremos sobre o nosso casal preferido. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Pois é, meu povo, Hande Erçel e Kerem Bürsin ganharem mais uma importante premiação como o melhor casal de série. Sen Çal Kapımı, Hande Erçel, Kerem Bürsin. Alkışlayalım. O başarılı. Dessa vez foi o prêmio Pantene Altın Kelebek. Sen Çal Kapımı ganhou como a melhor série de comédia romântica e Hanke como o melhor casal. É tanto prêmio que o povo fez esse meme para brincar com o sucesso de Sen Çal Kapımı e também do nosso casal. Beans, greens, potatoes, tomatoes, lamb, ram, pork, dog. Beans, greens, potatoes, tomatoes, chicken, turkeys, rat. You name. E como uma espécie de consagração, o Twitter selecionou os programas de TV mais comentados no mundo todo. E pasmem, Sen Çal Kapımı está em 9º lugar, por sinal, sendo o único projeto da Turquia na lista. Pois é, meu povo, Sen Çal Kapımı aparece nessa lista juntamente com o Big Brother Brasil e a Fazenda 13. E sendo assim, é mais uma prova do poder do fandom de Hanke e da série, levando em conta o número de prêmios conquistados, em especial o Produ, a venda da série em mais de 90 países, o recorde de mais de 8 milhões de twitters, estar presente no top 10 dos programas de TV mais comentados no mundo. Como eu já disse em vídeos anteriores, até quem não gosta da série deve reconhecer que Sen Çal Kapımı é um fenômeno. Öte, bizi en başından beri yalnız bırakmayan seyircilerimize ve SÇK fandom'a teşekkür. Tanto a Sen agradeceu o fandom como a MFA PIN e a Fox Turquia publicaram agradecendo e se referindo como família a todos que fizeram parte dessa história. Kerem também repostou essa publicação e agradeceu a todos usando também o termo família. Vale ressaltar que ele já tinha feito essa mesma referência na última live, onde mostrava que todo esse sucesso devia-se principalmente a seu fandom. Çok keyifli geçti senin. Benim de. Güzel bir dünyaydı. Çok Sen güzel. Çal Kapımı. Gerçekten çok güzel bir dünyaydı ve gerçekten yani bunu bugün konuşuyorduk Hande ile. Hepiniz, siz o kadar işin içindeydiniz ki yani sadece ekip değil yani gerçekten sanki dünyadaki birçok insanla Evet, her izleyiciyle bir aile olmak olduk. gibi. Evet. So we love you all. A Love lot. you all. A lot. İyi ki varsınız. Yaptığınız her şey için çok ama çok teşekkür Desteğiniz için ederiz. çok teşekkür ederiz. Mas aqui vem o tema do nosso vídeo de hoje. Por que o casal não foi a essa premiação? E se não foram, porque ainda assim eu digo que eles roubaram a... De início, todos imaginaram que eles teriam optado por sua intimidade, teriam optado por se manterem felizes e em sua bolha, trocando a cerimônia da entrega do prêmio pelo aconchego do seu amor. Só uma parte curiosa, semana passada nós falamos sobre os cachorros de Hande, lembram? Essa semana é a vez do nosso reizinho Hector Bürsin, que sempre que aparece, causa. Dessa vez, ele é destaque numa entrevista para Hakan Genç, que a gente vai voltar a falar mais à frente. Depois, como sempre, o povo começou a especular. E houve quem dissesse que não teriam ido à premiação, pois teriam se separado. Veja que Hande, ao ouvir isso nessa entrevista para o Paparazzo,
ela se assusta. Onunla ayrılık haberleriniz çıkıyor bu konuda. Ne neler zaman söylüyorsunuz? çıktı? Vallahi daha bugün çıktı haberler. Hiç görmedim. Öyle bir şey de söz konusu. Até houve quem dissesse que eles não teriam ido por causa de Demet, já que ela, como embaixadora da Pantene, estaria lá. E como houve rumores de um possível trelelê entre Demet e Keren antes de Sençal Kapamã, dizem que Hande tem ciúmes dela. Eu não acredito em nada disso. Demet çok sevdiğim bir insan. Benim için de çok yani hiç alakası olmayan bir durum. O yüzden böyle biraz değişik bir soru oldu. Mas a verdade é que, segundo a própria Hande, eles não foram foi porque ela estava fora da cidade e Keren estaria filmando. Assim, a Cena Bubulogra, produtora da série, recebeu os prêmios e, em outras palavras, disse que a maior vitória de Sençal Kapamã foi Hande e Keren, que deram vida a ele e Serkan, ter encontrado o verdadeiro amor. Önce Eda ve Serkan'a kalpten can veren ve gerçek aşkı bulan Hande ve Kerem'e çok teşekkür ederim. E aqui, meu povo, a gente responde a pergunta tema. Com essa declaração de Acena, Hanker rouba a cena. Vocês acham que depois dessa declaração sobre Hanker ter encontrado o amor, e não é um amor qualquer, e sim um amor verdadeiro, alguém mais lembra de alguma outra coisa dessa noite, além dessa linda história de amor? Claro que não. Sim, sei que vocês vão dizer que muita coisa aconteceu. Por exemplo, as premiações, que não só foi Sençal Kapamã e Hanker que foram premiados, mas, por exemplo, Ayça Turan, de Adama Sala, que ganhou como melhor atriz de comédia romântica, que Aytaç Seasemaz, de Bayonu, que ganhou como melhor ator em comédia romântica, e o melhor drama foi Jamdaki Kız, ou seja, Menina na Janela. Eu digo estes como destaque entre muitos outros premiados. Aproveito para dar minha humilde opinião, sem desmerecer a Ayça Turan, que de fato é uma atriz maravilhosa. Eu acho que nessa categoria, Jemily Baysol é quem merecia ganhar. Pois ela, gente, me fez rir muito, mas muito mais. E a gente tá falando em comédia, não é? Então. Enfim, pra mim, esse prêmio de estrela em ascensão que ela ganhou parece algo como um prêmio de consolação. Vocês lembram de Jemily Baysol? Aquela que tuitou quando só tinha 15 anos que Keren valia por 3 homens? Então, gente, eu fico imaginando como seria uma série com eles dois. Ou então com Keren e Demet, pois eles são muito engraçados, ia ser muito divertido. Gente, uma comédia romântica, além de fazer a gente sonhar com romance, desejar que os dois fiquem juntos e se apaixonem pelo casal, é importante que a gente dê risada, já que é uma comédia. O mesmo eu penso em relação a Aytaç Seasemaz, pois se é comédia, sua função é de nos fazer rir, e não só ser fofo. Keren, por exemplo, com aquelas caras e bocas, é o bastante para nos levar a uma risada fácil. Mas, como eu disse, é apenas minha humilde opinião. O que vocês acham? Digam aí nos comentários. Um adendo sobre essa noite é que o casal Hanker deu seu apoio a Rachel Aras, que ganhou o prêmio como melhor influenciadora feminina e que, por sinal, prontamente tratou de defender os seus amigos da intriga dos paparazzi. Evet, çekimleri varmış. O yüzden katılamadım. Hande Erçel'in geçtiğimiz günlerde doğum günüydü. Evet, doğum günüydü. Çok samimi arkadaşım. Evet, Kerem de, Hande de. Çok seviyorum ikisini de. Então, meu povo, como eu disse, embora a noite tenha sido marcada por premiações de obras e personalidades valiosas no mundo artístico turco, e também com situações interessantes esperadas por fãs, como, por exemplo, ver Aytaç levar Jemily pela mão até o palco. Panten yıldızı parlayanlar Cemre Baysel. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Render memes, muitos memes. Kestane balının diyarı Zonguldak. İstanbul'dan selamlar. Grup severim. Tüm Masumlar ekibine. Help me. İnanırsak her şeyi başarabileceğimize inanıyorum artık. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Onun dışında İnsanlardan öğrendim ve istedim ki o öğrenci... Post olarak atacağım arkadaşlar. Repostlarsanız sevinirim. Belki bir reklam gelir. Evet, bu arada
Haydar inler. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. E a sinergia de Demet e seu noivo, o que vamos lembrar imediatamente no futuro, quando se fala nessa premiação da Pantene, é da declaração de Ascena sobre Ranker. E quem é a Ascena? Bom, como eu já falei para vocês, a Ascena Bubuloglu é a produtora de Sençal Capamã. E o fato de Ranker ter escondido sua relação amorosa por tanto tempo, de certa forma e entre outros fatores, também foi por causa dela. Melhor dizendo, foi por causa de amarras contratuais com a produtora. Por isso, gente, essa declaração é tão importante na história do romance de Ranker. E isso nos remete a esse Twitter de Ascena em que ela dizia, eu concordo, para um comentário de Keren onde ele chama Randy de Amanã, ainda da época em que Ranker escondia sua relação amorosa do público. Eu falo melhor sobre isso nesses dois vídeos, parte 7 e parte 8 da playlist Ranker, a história de amor de Randy Erchel e Keren Bussi, onde há 8 vídeos que conta tudo nos mínimos e românticos detalhes de como começou esse romance. Nessas 3 premiações eles roubaram a cena. Na primeira porque todos queriam vê-los como casal e ao não se apresentarem de mãos dadas, deu o que falar. Na segunda teve de tudo e justamente por isso também deu o que falar. E nessa última não compareceram à cerimônia, deixando os paparazzis e o fandom, que estavam loucos para vê-los, decepcionados. Mas mesmo assim não foram esquecidos, porque a declaração de Ascena foi o suficiente para roubar a cena e dar o que falar. Öyle de güzeldi gözlerin, bıraksam içine. Teşekkür ederim. Kalpten can veren ve gerçek aşkı bulan Hande ve Kerem'e çok teşekkür ederim. Os paparazzi, na sua costumeira maldade, perguntam a Randy se eles não foram à premiação por causa do baixo número de prêmios. Como se ganhar o prêmio de melhor casal e de melhor comédia romântica fosse pouco. O que Randy imediatamente nega e fica claro que eles estão no mundinho deles. Eles estão em sua bolha, seguindo com suas vidas, juntos e felizes. Az diye ondan dolayı gelmedi tabii. Bir daha da ödül almışsınız. Yok, herkes teşekkür ederim. Çok da güzel ödüllere sahip oldum. E agora, sem aquelas frescuras de se esconderem, a própria Randy, que era a que mais se mostrava reservada no sentido de preservar sua relação amorosa, hoje ela não se intimida mais em compartilhar com os fãs gestos românticos de Keren. E também até já se sente à vontade para compartilhar o seu dia a dia com todos. Mas fica aqui o questionamento. Se tudo já está normalizado, porque ainda nós fãs sentimos esse frisson em vê-los vivendo essa vida de casal? Sempre comentamos o quanto um influencia o outro, o quanto os hábitos próprios de um aparecem na vida do outro. Mas os paparazzis insistem na questão de que Keren é o responsável por esse bom hábito de Randy em se exercitar. Segundo eles, possivelmente seria uma insistência de Keren para que Randy cuidasse bem de seu corpo. Mas, gente, Randy em todas as oportunidades diz que sempre gostou de se exercitar, apenas que agora, quando podem, fazem isso juntos. soracağım. Herkes çok beğendi. Çok spor yapıyorsunuz belli. Yapıyorum, koruyorum. Yani çok spor. Mas, embora ela fale isso, é fato sim que eles estão sempre se apoiando, é fato sim que a presença de um é denunciada em atitudes do outro e nós, como fãs, adoramos ver tudo isso. Vimos no vídeo anterior, quando Keren se denuncia através de fotos, o quanto a presença de sua morena afeta a sua vida. Por exemplo, naquelas postagens de outrora, onde sua melhor hora do dia era quando estava malhando, e agora é quando está com o seu amor e em casa.
Assim, gente, como também aconteceu nessa postagem onde ele prepara o prato com frutas, né, com romã, com os mesmos ingredientes e o método de servir de 2020, porém, agora ele prepara para sua morena. E Randinha, quem te viu e quem te vê, quanta mudança. Como eu já disse, ela não se intimida mais em imediatamente postar em seus stories, inclusive marcando o autor da obra. E o fandom como fica com a simples postagem de um prato com frutas? Pra morrer. Enfim, pessoal, há quem critique e use o fato deles não postarem muitas fotos como casal para fazer intriga sobre sua relação amorosa. Mas eu acho que esses pequenos detalhes são mais ternos, são mais reveladores da natureza de sua relação. E o que é que você acha? Diz aí nos comentários e aproveita e dá o like. Como, por exemplo, o apoio, a admiração de Randy na militância de Kerem pela luta da igualdade de gênero. Kerem se tornou o primeiro embaixador da campanha Reforce na Turquia. E eu me sinto muito feliz em saber que sou fã de uma pessoa tão incrível assim. Uma pessoa que não se inibe em usar sua voz, que não se inibe em usar sua imagem, sua visibilidade na luta de algo tão importante como essa causa. Cümle bence tek kelimeyle şahane. Kerem para Reforce Turquia milita o seguinte: como homens, precisamos marchar com as mulheres no caminho para a igualdade de gênero. Precisamos transformar estereótipos como os homens não choram e as mulheres pertencem à casa. A menos que alcancemos essa transformação, não seremos capazes de ter sociedades iguais e justas. Porém, você acredita que há quem o critique por isso? Verdade. Há quem diga que isso é pura demagogia. Há quem diga que ele só quer aparecer usando a causa. E o argumento mais interessante, que esse não é o seu lugar de fala, já que ele é homem. Você não entende o que quer dizer lugar de fala? É o seguinte: o lugar de fala é um termo que aparece com frequência em conversa entre militantes de movimentos feministas, negros ou LGBT e também em debates na internet. Ou seja, nesse caso, quer dizer que a pessoa, no caso a mulher, é quem sofre o preconceito, é quem sofre as limitações sociais. Então, é ela quem deveria falar por si como protagonista da própria luta e movimento. Então, vamos tentar esclarecer essas questões. Primeiro, será que é pura demagogia mesmo? Bom, se assim fosse, ele não se daria ao trabalho de militar pela causa. Sabe por quê, pessoal? Porque militar dá trabalho. Quando ele faz uma campanha, quando ele participa de palestras, lives, falando sobre o assunto, é algo cansativo, é algo que leva tempo. Logo, se a pessoa se dá para a causa, usa sua imagem, usa sua voz, não pode ser pura demagogia, porque querendo ou não, essa pessoa está fazendo uso do que tem para a conscientização. Kerem diz em algumas entrevistas, em especial aquela para Veríssimo, que ele acredita que como ator e como alguém que tem influência, é importante, principalmente para gerações mais jovens, falar sobre o assunto. E que tem consciência do poder do falar. Então, por isso, ele usa a arma que tem para ajudar a sociedade, que é falar em todas as oportunidades sobre a igualdade de gênero. Também comenta que foi criado em uma família feminista, assim ele não poderia pensar diferente. Comenta que seu pai sempre foi muito claro e até severo sobre como tratar as mulheres. Disse como deveria se comportar como homem e, como há duas mulheres muito preciosas em sua vida na época, que é uma entrevista antiga, ele cita apenas a mãe e a irmã. Então, o pai dizia: se você pode cuidar disso em casa, ou seja, tratar as mulheres com respeito, então também poderá saber como fazê-lo fora.
Já fiquei fã do pai de Kerem também, e vocês? E por fim, com relação ao lugar de fala, é muito interessante o que ele diz nessa entrevista para Veríssimo, que é importante para os homens falarem com os outros homens sobre o assunto, não com as mulheres, porque as mulheres já sabem qual é o problema. São a maioria dos homens que não sabem porque eles não falam sobre o assunto. Ou seja, ele traz uma nova perspectiva da questão, a importância do tema também ser discutida pelos homens, para que haja uma conscientização da necessidade de uma sociedade mais justa. Como vimos, não há ninguém de fato mais adequado do que Kerem Bürsi como porta-voz da Turquia do movimento Reform, iniciado pelo ONU Mulheres para aumentar a conscientização sobre a igualdade de gênero. Aqui ele convida para ler a reportagem com Hakan Genç para Hürriyet Pazar, onde irá falar sobre a importância dessa campanha. Bu pazar Hürriyet Pazar'da Hakan Gence ile röportajımı okuyabilirsiniz. Görüşürüz. E como é que Tubussi faz parte? O que acontece quando esse pet estrela aparece? Vai parar nos TTs e rende muitos memes. Para finalizar o nosso vídeo, deixo com vocês Randy fazendo a divulgação de sua playlist no Spotify e um stories muito fofo da época de Sente Alcapamã para matar a saudade do nosso casal preferido. Foco na beleza da morena de Kerem. Bakar mısınız ya? Ya setteyiz. Hande. Yılın en heyecanlı günlerinden biri çünkü Spotify özetim çıktı. Yıl boyu ne dinledim, kimleri dinledim hepsi ayna gibi karşımdaydı. Çok eğlenceliydi, çok da şaşırtıcıydı. Mutlaka siz de yapın, benimle de paylaşın bu akşam biraz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan.